Fala, Visconde! Oi, gente, eu sou o Lucas Henrique, eu sou o novo apresentador do podcast A Fala Visconde. Oi, gente, meu nome é Caroline. Oi, gente, eu sou o Vinícius. Gente, no episódio de hoje vamos divulgar a nossa solução para uma situação problema, apresentada no início do projeto. Como já falamos no primeiro dia do podcast, nosso projeto STEAM possibilita um estudo contextualizado dos conteúdos de bioquímica. Então, todas as oficinas, trabalhos e pesquisas ao longo do ano foram importantes na construção do produto final e na solução de problemas que foram lançados ao longo das aulas. É importante destacar também que o projeto STEAM, ele vem de um contexto real, ou seja, o projeto STEAM está muito presente no nosso cotidiano, como a nossa professora Daniela vem aplicando com a gente em sala de aula. Ou seja, uma matéria da G1, cujo conteúdo apresentava a seguinte manchete: diabéticos de Salgueiro afirmam que estão sem receber insulina em Pernambuco. Então, desde o primeiro episódio, na entrevista com os nossos colegas que têm diabetes, que no caso são Isaac e Gabi, do episódio anterior, a gente vem alertando sobre a importância da gente conhecer mais essa doença e os seus diversos impactos na saúde do indivíduo e na sociedade de maneira geral. Sendo assim, nós vamos analisar agora um caso fictício relacionado ao diabetes, onde atuaremos como pesquisadores por um dia, buscando soluções para os questionamentos. No caso, nós vamos falar aqui sobre uma situação-problema, que vai falar sobre a diabetes tipo 2, que é uma doença crônica, insidiosa e que leva às complicações crônicas que impactam de maneira definitiva a capacidade laboral do indivíduo. Nós vamos falar sobre a vida de seu Alberto, que tem 60 anos, é portador de diabetes tipo 2 há 20 anos e tem duas grandes preocupações atualmente. Que no caso, a primeira é que a sua visão começou a dar sinais de perda de definição das imagens e está preocupado em ficar cego, pois sua mãe perdeu a visão em decorrência do diabetes. A segunda preocupação é que suas duas filhas estão atingindo a idade na qual foi diagnosticado com diabetes tipo 2. E para o primeiro questionamento da nossa situação-problema, nós temos a seguinte pergunta: será se elas também terão diabetes e se elas terão repercussões na visão em decorrência da doença? Bom, como já esclarecemos em outros episódios, existem dois tipos de diabetes, e nesse caso se trata do diabetes tipo 2. A partir das informações é possível perceber que, além de seu Alberto, sua mãe também tinha diabetes, então existe um histórico familiar. Se, por exemplo, o seu pai ou a sua mãe tem diabetes, pode chegar até 40% de chance de você ter também. Porém, precisamos destacar que o diabetes é uma doença complexa, pois envolve mutações em determinados genes que podem estar associados a um maior risco no seu desenvolvimento. Mas existem também os fatores ambientais, como a alimentação e o estilo de vida, ou seja, se uma pessoa é sedentária ou se pratica atividade física, por exemplo. A forma como se alimenta também está envolvida e tudo isso será crucial no desenvolvimento ou não da doença. Sobre a questão se as suas filhas terão repercussões na visão, é importante lembrar que, caso as filhas de seu Alberto tenham diabetes, elas poderão ter a retinopatia, no caso de exposição sucessiva a quadros de hiperglicemia. Outros fatores, como a hipertensão arterial e a hereditariedade, também podem contribuir para que ocorra a retinopatia. E vamos para a segunda pergunta. Para entender plenamente as preocupações de seu Alberto, que assuntos são necessários estudar? Então, após a gente finalizar o projeto, foi possível compreender que basicamente todos os assuntos que a gente estudou em biologia ao longo das oficinas e experimentos, no caso os projetos que a gente mostrou na feira científica, aqui que a gente mostrou no quarto episódio, se não me engano, né? No quarto episódio. Então, são muito importantes, como por exemplo, os ácidos nucleicos que correspondem ao DNA e ao RNA, pois muitas proteínas são importantes no metabolismo da glicose e são produzidas a partir da instrução presente nos genes do DNA, que são transcritos e traduzidos pelos RNAs na produção de proteínas. Além disso, os carboidratos e os lipídios eles participam dos processos metabólicos e um excesso deles pode levar à obesidade, ou seja, o acúmulo de gordura no tecido adiposo e ao desenvolvimento de outros fatores de risco, fazendo com que haja uma resistência à insulina. E óbvio que é importante também estudar o diabetes e conhecer as suas características e suas importâncias. A gente vai falar também sobre a terceira pergunta,
que é: qual a relação entre diabetes e a perda de capacidade visual? No caso, é a complicação que se dá o nome da retinopatia, que no caso é a cegueira por conta da diabetes. Ela ocorre principalmente devido a um descontrole de níveis de glicose na corrente sanguínea. Então, caso os níveis de açúcar fiquem elevados com frequência, os vasos oculares podem ser danificados, podem eventualmente causar a cegueira. O rompimento dos vasos frágeis, devido às alterações da glicemia, hiperglicemia no caso, podem causar a perda da capacidade visual. Por isso, o diabetes está relacionado com a retinopatia. Para a próxima pergunta, nós temos o seguinte questionamento: o que seria possível fazer para descobrir quais pacientes têm mais risco de desenvolver cegueira em decorrência da diabetes? É necessário controlar os fatores de risco como a hipertensão, a hiperglicemia, etc. Quem não controla esses fatores tem mais chances de desenvolver a retinopatia. É importante também, periodicamente, procurar um oftalmologista, fazer exames de retina e verificar a glicemia constantemente, além de analisar o histórico familiar. E vamos para a quinta pergunta. Você seria capaz de construir um artefato que consiga representar um dos assuntos necessários a estudar nesse caso? Antes de responder essa pergunta de Lucas, eu só quero ressaltar uma coisa da pergunta anterior. É importante, como a gente já falou no episódio da entrevista com Gabi, é muito importante a gente ter esse cuidado com a saúde. Porque, como ela falou na entrevista dela, ela tentou, fez a consulta com o médico e o médico acabou receitando glicose para ela sem saber que ela tinha diabetes, no caso. Então é muito importante a gente tomar esse cuidado, a gente ter esse cuidado. Porque não é sempre que você vai saber se você tem diabetes ou não. Se você chegar num médico e falar para ele que você não tem diabetes, ele vai seguir isso, ele vai acreditar que você não tem e pode acabar passando uma injeção de glicose, ou seja, é muito perigoso para quem tem diabetes. Então, é muito importante esse cuidado. Você tem que ir ao médico e procurar melhorar a sua saúde. Se você está com algum problema de visão, se você percebe que você tem os sintomas da diabetes, é muito importante você ir ao médico, a algum profissional e fazer essa consulta para você realmente saber se você tem ou não. Mas então, voltando à pergunta de Lucas, no início do projeto a gente não tinha como afirmar ou saber se daria certo. Mas agora, após a gente concluir o trabalho, a gente identificou que é possível sim construir um protótipo das biomoléculas. Ou seja, nós construímos o DNA, os carboidratos, diferentes áreas os carboidratos, os lipídios e as proteínas também. Então a gente basicamente construiu todas as biomoléculas, a gente construiu diversos protótipos, não só do DNA, como de vários outros. Então tudo isso é associado ao STEAM, ou seja, todos os protótipos que a gente construiu, eles estão associados ao STEAM, que no caso são a ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Ou seja, envolvendo as diferentes áreas de conhecimento. Então foi sim possível construir protótipos e representar os conteúdos estudados que estão relacionados com o diabetes. E ao final dessa temporada, vocês poderão conferir todos eles. Ou seja, no episódio anterior, onde a gente mostrou todos esses protótipos, a gente fez a apresentação que Cauane e Lucas fizeram, sobre a diabetes. Enfim, no episódio passado vocês podem dar uma olhada para quem ainda não assistiu. Mas então a gente apresentou todos esses protótipos e todas essas biomoléculas que a gente produziu aqui em sala de aula, utilizando esse método STEAM. E é isso. Obrigado por assistir.